O boi de mamão é uma brincadeira folclórica típica de Santa Catarina. Essa tradição centenária sempre atraiu a curiosidade das pessoas que costumavam acompanhar as apresentações nas ruas e outros espaços públicos. O livro Cantigas do Boi de Mamão Catarinense, Versões e Partituras, acaba de ser lançado com o objetivo de evidenciar o valor cultural das cantigas dessa tradição. E os detalhes a gente vai conferir agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa. E olá também para você que acompanha o nosso programa. Lembrando que você pode participar através das redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @VivaVozUnivale. E também pode acompanhar a nossa página no Facebook, no facebook.com/VivaVozUnivale. Nossos convidados de hoje são os autores do livro Cantigas do Boi de Mamão Catarinense, Versões e Partituras. Natália Pereira, bem-vinda ao programa, Natália. Obrigada mais uma vez. Josias Pimentel, tudo bem, Josias? Tudo bom, muito obrigado, boa tarde. E também Cristiane Miller, uma das autoras também, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Todo mundo da música, então, né? A Cristiane estava aqui lembrando que ela é professora também aqui no curso de música, né, Cristiane? Isso, eu sou professora aqui no curso de música desde 2012, né? Nós temos 2 cursos, o bacharelado e a licenciatura em música. Eu atuo nos 2. Ah, que bacana. E, Josias, o que você anda fazendo na música, além de escrever um livro bem interessante, por sinal? Pois é, né? Eu tenho alguns grupos que eu participo, né? Como a gente falou antes da Camerata, que veio aqui um tempo atrás. Era no Pirão Catarina, né? Era outro programa. Sim, legal. E sempre tô tocando, às vezes, de noite, né? Mais à noite, os músicos tocam, né? Por exemplo, hoje vou tocar com a Giana, que é uma outra professora aqui do curso. Muito bem. A música tocando, né? O que é teu instrumento? Violão e guitarra. Muito bem. E a Natália? Natália, o que você anda fazendo de bom, além desse livro bonito? Então, acho que na arte a gente faz tudo para poder trabalhar com isso, né? Produção cultural. Estamos aí com o show Vem Ver Nosso Boi Brincar, que a Cris e o Josias fazem parte desse grupo, né, de lançamento do disco. Estamos vivos, né, com esse trabalho que acabou de ser lançado. Tenho trabalho também com o teatro. Estou vindo agora até do 3º Festa Infante, que foi divulgado aqui também, com atividade cultural pela cidade, para a infância. E então, cantando e trabalhando com a produção cultural também. Muito bom. Gente, para começar, a gente gostaria de descobrir de onde veio a ideia de abordar num livro as cantigas do Boi de Mamão. Tá certo. Então, tudo começou por causa de um projeto que a gente teve aqui na Univale por vários anos, o PIBID, né? Que era um projeto que funcionava na instituição toda. Nós tínhamos aí cerca de 400, acredito, ou até mais bolsistas na Univale toda. E no curso de música chegamos a ter 40 bolsistas, né? E o PIBID é um programa do governo que nos levava para as escolas, né? Então, os bolsistas eles iam para as escolas para experimentar, fazer atividades com as crianças, aprender a planejar, né? Então, era uma super iniciação aí, docente. E num desses projetos do PIBID, que eu estava à frente, né, como coordenadora, eu falei com os alunos e disse, vamos fazer, quem sabe, um tema esse semestre de boi de mamão para levar para a sala de aula, né? Aí eles, então vamos, prof, vamos ver o que vai sair. E aí a gente começou a pesquisar e eles viam que era um pouco difícil de conseguir algumas músicas, porque muita coisa que tinha no YouTube de gravação era muito caseira, né? Então era difícil, às vezes, de entender a letra, a melodia, né? Do que estava sendo cantado, do que estava sendo tocado. E eu ia escrevendo algumas canções para eles poderem ter como auxílio ali para poder trabalhar repertório com as crianças. Aí eu pensei, poxa, por que não, então, fazermos um projeto de pesquisa? Então começou assim, né? Projeto de pesquisa aqui dentro da Univale pelo artigo 170. Em 2015 eu fiz o primeiro projeto
E aí começou, né? Começamos a transcrever essas canções, pesquisar sobre os grupos e tal. O Josias foi o meu bolsista por muito tempo. Tivemos mais 2 bolsistas, mas ele foi o que ficou mais tempo. E aí chegou a hora de fazer o livro, né? Aí eu disse, agora a gente chama a Natália, que a Natália é super envolvida com isso. Tem um trabalho lindo, né, de homenagem ao avô, né, o seu Cueca. A gente faz o show com ela, inclusive o Josias, né, também participa do show. E tem um CD, tudo. Eu disse, ninguém melhor do que a Natália para estar com a gente no livro. Aí ela chegou, super produtora. Que legal. Maravilhosa. E a gente tá junto aí, saiu esse livro lindo. Esse livro está organizado de que forma, Natália? A pessoa que pegar o livro, que aliás eu vou mostrar aqui, não sei se quem está na TV vai conseguir ver a capa, que é bem bonita, né? O que tem no livro, Natália? Bom, então, partindo dessa pesquisa em que foram pesquisados os grupos, chegamos em 5 grupos para o livro, que são 3 de Florianópolis, 1 de Itapema e 1 aqui de Itajaí. E no livro, então, a gente conta um pouco de como surgiram esses grupos, por que motivos eles estão vivos até hoje ou não, né? Então, a gente tem essas 2 situações, né, de grupos que ainda estão atuando e outros não. E então, a gente conta um pouco dessa história deles e também tem um mini capítulo em cada grupo que se chama Entrando na Brincadeira, que é contando como cada um faz o seu boi de mamão. Né, por ser uma tradição popular, tradição oral, cada grupo tem o seu jeito de contar o boi de mamão. Então, a gente conta, né? Então, quem pegar o livro também pode montar o seu boi de mamão de acordo com as histórias que cada grupo traz desse boi, né? Seria o enredo de cada um deles. E aí, em seguida, então, as partituras com as cantigas dos grupos que eles usam na brincadeira, enfim. Então, a gente tem umas 50 canções. Que incrível, né, gente? Agora, quais são os grupos? Você tem eles aí, Josias? Bom, tem um grupo de Itapema, que é o mais antigo, né? Raiz da Terra. Esse tatuante? Tatuante ainda, né? Começou com o avô do integrante que ainda está no grupo. Tem um grupo que está bem ativo no bairro dos Ingleses, em Floripa, que é o Alivanta Meu Boi, que eles participam bastante com até festa particular de criança. Olha, eles acabam indo fazer todo o lance com os personagens do Boi de Mamão, com a música, né? Aí tem o grupo do NDI, que é um grupo que surgiu lá na UFSC, que é Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Foi um projeto, né, que aconteceu. Inclusive, eles têm um CD com as canções, que tá no YouTube, dá para ouvir, pesquisar NDI. Eles têm um livro também, tem né, Josias? Livro, as professoras da UFSC fizeram um livro e, inclusive, tem uma prof atualmente que está fazendo ainda, né, as brincadeiras com as crianças. As crianças vão girando, tem bastante giro ali, né? Mas ainda existe, eles ainda estão mantendo vivo ali. Bem legal. Isso. Aí tem o grupo da Natália, que foi com as músicas que era do avô dela. Qual que era o nome certinho que eles chamavam? Folclórico Boi de Mamão, né? Isso, Grupo Folclórico Boi de Mamão. E o último... É o Arreda Boi. Arreda Boi, né? Lá da Lagoa da Conceição de Floripa, né? Muito legal. Só essa busca, eu já acho que foi um trabalho, né? Não sei, Natália, você que está mais envolvida, né? Por conta do seu próprio trabalho, você já tinha conhecimento desses grupos? Conheci alguns. O Arreda Boi, hoje o cantador é o Nado Gonçalves. O Nado é um pesquisador também da cultura popular. Lembro de ter usado dissertação dele e tese também para minha pesquisa de pós-graduação. Lembro de ter feito já sobre esse tema e ter a pesquisa dele como base, né? E esses outros grupos vieram realmente da pesquisa da Cris e do Josias. São grupos que eu não conhecia. E é uma surpresa boa, né? A gente vê que existem ainda. Na verdade, todos eles ainda atuam. O único que não é o do meu avô, que já fez aí a sua passagem, né? E não ficou nenhum herdeiro continuando exatamente aquilo que ele fazia, né? Ficou uma neta aqui que fez por outro lado, mas... Legal. Mantém os vínculos. Mas
é muito interessante ver que realmente permanece em algumas cidades do estado, né? Legal. Agora, Cris, como a própria Natália disse, as cantigas do Boi de Mamão são sempre cantadas oralmente. E no livro vocês trazem uma proposta diferente, né? Que, de certa forma, é datar essas partituras. Como é que funciona esse processo? Como foi que vocês fizeram isso? Então, durante a pesquisa, a gente foi procurando, foi vendo quem que estava, né, na ativa e foi recolhendo essas canções. Por exemplo, o Alivanta Meu Boi, o grupo lá de Florianópolis, do bairro Ingleses, né? Eles têm um DVD. Foi um pouco difícil de conseguir esse DVD ali com eles, né? Foi uma luta aí para a gente conseguir, porque realmente na internet as apresentações deles têm esse problema, né? Que às vezes não está muito... não dá para entender muita coisa, né? Qualidade do áudio mesmo. A qualidade do áudio, porque tem muita apresentação na rua, ou então tem um barulho externo de outras coisas que acontecem em outros eventos paralelos ali. Então, quando a gente conseguiu o DVD, aí foi tranquilo, né? Aí a trabalheira é grande, né? A gente tem que parar, sentar, escrever. Algumas eu transcrevi, acho que a maior parte foi o Josias, né? E a gente vai passando para o editor de partitura, enfim, vai confere 5, 6, 7 vezes, né, Josias? Dá uma canseira. Legal. E o grupo NDI foi muito tranquilo, porque eles têm um CD pronto, que está no YouTube, então esse foi fácil de fazer. O grupo Raiz da Terra, eu fui pessoalmente lá ouvi-los, gravar os áudios para poder trazer e com calma fazer as transcrições, né? Ou seja, esse grupo então não tinha registro nenhum. É bem difícil também. O registro com eles ali estava bem difícil de conseguir, né? A Vanessa, que é a coordenadora, ela até tentou conseguir para a gente alguma coisa, mas ela não estava achando os áudios, enfim, né? Da Natália foi fácil, porque ela já estava aqui, né? Cantando as músicas do vô, então... Estava bem vivinho. Foi facílimo de conseguir também. Faltou algum grupo, né? O Arreda tem o livro também, né? O Arreda tem o livro. E o CD. Tem e o eles CD. Fizeram também essa gentileza de colaborar com os áudios para que a gente registrasse as partituras, né? No livro eles têm já com letra e a história do grupo. E aí fizeram essa parceria para a gente transcrever as partituras. Isso. Todos os grupos, na verdade, foram super parceiros, né? Assim, a partir do momento que a gente falou, olha, a gente está querendo colocar isso num livro, vocês autorizam, né? E entram nessa com a gente, eles adoraram a ideia e apoiaram. Então, eu fico imaginando que a importância desse registro e assim, a valorização desse trabalho, né? No momento em que vocês oferecem uma partitura, eu estou aqui viajando um monte de coisa, imaginando que podem surgir novos arranjos, novas formas de tocar a partir dessa base musical mais organizada, e lógico, as letras nem se conta, né? O que vocês acham disso, Josias? Então, porque esse processo todo de transcrever, né? Quando você tem um registro, né? Visual, né? Da partitura, a noção do que é a harmonia, do jeito que eles fazem, as melodias, né? Tem coisa que é um pouquinho que foi mais difícil para a gente transcrever pelos deslocamentos rítmicos, né? E aí a gente teve que entrar num consenso para padronizar algumas coisas, né? Para não ter muita coisa diferente ali, A intenção era ser bem fiel ao modo como eles e bem executam. Direto, assim, né? Só que até pela qualidade que a Cris falou de encontrar esses áudios e tal. Mas a partir, eu acho, do momento que está tudo pronto agora aqui, né? Porque eu, por exemplo, quando começou o projeto e tal, falava de Boi de Mamão, eu não conhecia. Acho que assim como tem muita gente da minha idade... eu já ia chegar lá, exatamente. Que não conhece, né? Claro. O que é o Boi de Mamão, né? Então, tendo isso aqui, quem olha, acho que pode... Você falou de ter novos arranjos, né? Reproduzir, grupos de né? corais e tal, para elaborar muita coisa a partir disso aqui, né? Claro. Tá pronto, então é um pontapé para coisa seguir, né? E para resgatar mesmo, né? Manter a vida, né? Desse folclore, dessa arte, né? Nossa intenção. Gente, maravilhoso. Bom, a gente faz o intervalo, mas já vamos voltar falando sobre este livro, Cantigas do Boi de Mamão Catarinense. E falar um pouco de Boi de Mamão. Essa tua abordagem acho que é importante. Tem muita gente que está ouvindo a gente que talvez não conheça, nunca tenha vivido a experiência, né, de acompanhar. Depois do intervalo a gente entra nisso aí.
Programa Viva a Voz de volta e hoje estamos conversando um pouco sobre o livro Cantigas do Boi de Mamão Catarinense, versões e partituras. Isso, e a gente tem que dizer que os nossos convidados são a Cristiane Miller, que é professora do curso de música, o Josias Pimentel, que também é músico, e a Natália Pereira, todos músicos e autores, então, desse trabalho, né? Eu queria emendar aquela conversa que a gente fez no final do outro bloco, que é exatamente isso que o Josias levantou, né? Além de você, eu acredito que tem uma geração de pessoas que não teve contato, né? Porque eu me lembro da minha infância, quando eu vinha para cá, eu era muito pequenininha quando tinha... tá passando boi, todo mundo saía correndo para a rua. E era toda uma situação muito popular, né? Porque era na rua mesmo. Como é que vocês veem isso hoje, né? Tem espaço para essa cultura? O que fazer com essa cultura do boi de mamão nos dias de hoje, que é uma cultura riquíssima, que tem toda essa história, mas como é que a gente faz para chegar nessas novas gerações, Cris? Então, a gente pode chegar de várias maneiras, né? Uma delas foi essa primeira ideia aí que a gente teve lá em 2014, quando a gente levou para a escola, né? O boi de mamão. As crianças adoram, elas gostam dos personagens, né? O boi, poder entrar no boi, poder entrar na Bernúncia. Nossa, para elas é um mundo de fantasia, né? Porque elas, pequenininhas, entram pela boca da Bernúncia e toda aquela festa, né? Que se faz. Então, dá para perceber que eles curtem muito. E a música do Boi de Mamão, ela tem uma vantagem muito grande aí, porque elas são muito simples, né? Melodia simples, harmonia simples, letras que se repetem. Então, isso faz com que fique na memória, né? Que as crianças consigam cantar fácil, né? Então, a gente pode levar tranquilamente para as escolas. E que eu acho que é uma das formas que a gente pode estar de algum, né, encaixando isso para que não se perca, né, essa cultura, né? Além desse movimento que tem de rua, que ainda tem, né, mas que está bem mais esquecido do que antigamente. Né? Deixa eu aproveitar que você falou dos personagens. Eu vi que no livro tem uma lista dos personagens. Você pode falar, explicar um pouquinho, até para quem não conhece direito, quais são os principais, o que eles fazem? Claro. Como a gente falou antes, cada um tem o seu jeito de brincar, né? Um boi de Floripa é diferente do de Itapema, e mesmo em Floripa eles são diferentes entre si, né? Por mais que estejam assim na mesma cidade, mas a gente teve um olhar em alguns momentos de escrever o livro e se alguém que não faz ideia o que é boi de mamão, o que a gente faz, né? Será que a gente está olhando para essas pessoas? Então a gente fez essa reflexão e pensou, não, vamos explicar o que cada um é, para que lá, quando a gente explica da brincadeira de cada um, não tenha que também ficar se repetindo. Olha, o boi é aquele que parece um boi, realmente grande, né? Tem mais ou menos um pouco menor do que o tamanho de um boi, mas ele é feito de espuma, às vezes de papel machê, né? De tecidos. E uma pessoa tem que entrar embaixo dele, ela não aparece, só fica com os olhinhos aparecendo e, às vezes, o pezinho ali embaixo. E ele brinca, né? Vai em cima das pessoas, tem uma coisa um pouco de assusta, mas não machuca, é só para brincar. Então, a gente explica o que cada um deles, como mais ou menos é feito, né? Claro que tem inúmeras maneiras de se fazer. A Cris mesmo já trabalhou com fantoche com os alunos da música. Mas, então, ali no índice a gente explica... Pode falar alguns para quem está ouvindo aí? O boi é o personagem principal, como eu falei, né? Ele imita mais ou menos o tamanho assim, de um animal como o boi. Tem o cavalinho também, que ele sempre entra na história para laçar o boi. Então, no cavalinho, o cavaleiro vem em cima do boi, como a gente vê se fosse um cavalo normal, vamos dizer assim. E ele entra com um laço para tirar o boi do pátio. Certo. E tem a Maricota, que é uma boneca gigante também, e ela geralmente, nas canções, ela é enaltecida pela beleza dela, os brincos da Maricota, o vestido de chita, o laço de fita, né?
E tem a Bernunça, que é um personagem bem misterioso, porque ele não é um bicho desses que a gente conhece na vida real, né? Às vezes parece um jacaré, dizem que parece um dragão também. E ela tem uma boca enorme que engole muitas coisas, é um bicho faminto. Então, em algumas brincadeiras, ela engole crianças, né? E em algumas versões da história também nasce uma Bernuncinha, né? Um filhotinho dessa Bernunça, depois que a criança é engolida. Olha só. Então, ali no índice de personagens, a gente explica um pouco cada um. Tem grupo que tem cabrinha, tem grupo que tem urso, urubu. E aí vai de cada história. Muito rico isso. Muito bom. Cris, como a própria Natália disse também, as tradições, de certa forma, mudam em alguns detalhes de região para região. Eu, que não conheci o boi de mamão, quando fui pesquisar sobre, me remeteu também às tradições lá do Maranhão e tudo mais, do boi bumbá, do bumba meu boi. Quais são as principais diferenças assim nas canções de região para região, de tradição para tradição? Uhum. Olha, aqui por ter esse enredo, essa história, né? Aqui tem uma história básica que a gente sabe, assim, que o boi tem um dono, esse dono quer vender o boi ou quer matar o boi para esposa comer a língua do boi, tem algumas histórias assim, né? E o boi acaba morrendo. Então, aqui tem essa história que sempre está em volta da morte e da ressurreição do boi, né? Uma coisa que eu acho que pode ter uma característica rítmica diferente, assim, né, Josias? O Josias, de repente, pode falar também. Porque a gente tem algumas levadas rítmicas, né? Inclusive que estão no livro, o último capítulo, né? O Jean Boca e o professor Rodrigo Paiva, que são percussionistas, eles nos ajudaram nessa parte, né, do livro e transcreveram para a gente algumas levadas rítmicas características daqui, que o pessoal toca aqui em Santa Catarina, enfim, né? Trouxeram as levadas de tambor e algumas sugestões, né? Para quem também que for tocar essas cantigas, né? Que for fazer, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou tocar? Tá, aqui tem a melodia, aqui tem a harmonia, mas e o ritmo? Eu vou fazer dum, 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 eu vou fazer dum, 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 dum. Enfim, então tem essa parte também para tirar essa dúvida. Eu acho que essa pode ser uma das características, né? Por exemplo, de diferença dos bois. Bacana contar um pouco da história, né? Vamos tentar ir um pouquinho mais para frente, que a Cris contou mais ou menos a abordagem principal, o início. Uhum. E aí, vai para onde essa história, Natália? Alguém quer vender o boi, querem comer o boi e tudo mais, e daí? Como é que é o desfecho? Varia muito, né? Na história do meu avô, por exemplo, não tinha morte do boi, nem ficava doente, nada. O boi chifrava o mascarado, que era o toureiro, né? Aí vinha uma médica e dava injeção e nada adiantava, daí ela fazia uma explosão lá no meio do pátio e o toureiro acordava e voltava a brincar. E em outras histórias, daí tem essa coisa de... foram vender o boi, mas o boi adoeceu, morreu, vamos chamar alguém que possa curar. Daí vem médico, vem benzedeira, alguns têm bruxa, enfim... as suas maneiras ali de curar o boi também junto das cantigas, sempre contando esse enredo através das músicas, né? Uhum. E aí, a partir do momento que o boi está curado, levantou, voltou a brincar, entra o cavalinho, tira o boi, ou vem e dança com o boi. Aí, em alguns, entra a cabrinha, aí o cavalinho vem, laça a cabrinha também, alguns não tem cabrinha. E depois que o boi saiu, pode entrar a Bernunça, para fazer todo esse mistério de comer uma criança, né? E depois entrar a maricota. É comum que no final também os bonecos todos se juntem para fazer uma festa, uma cantiga final, para que as pessoas possam ter um acesso mais palpável aos bonecos, brincar com eles. Então, é mais ou menos assim, né? Claro, considerando essa coisa de que cada um brinca de um jeito. Né? E o mais bacana, né? Esse envolvimento das pessoas, né? Então, é um espetáculo, né? De uma certa maneira, é isso que acontece nas ruas, enfim, onde for, porque as coisas foram se adaptando, né? Pelo que a gente está ouvindo da história dos grupos que vocês... Sim. Trouxeram. O boi é uma brincadeira muito popular e que envolve várias artes, né? Ele tem dança, ele tem indumentária,
ele tem uma coisa teatral, né? Alguns Claro. até têm falas no meio, não só as cantigas, né? Certo. Tem diálogos e tal. Alguns chamam a plateia, alguém da plateia para participar. Então, é uma brincadeira muito completa, né? Muito bem. Gente, o próprio Josias disse da importância de passar de geração para geração, né? De mostrar essa tradição para as novas gerações. Vocês pretendem divulgar de alguma forma esse trabalho para jovens ou crianças, de certa forma também, para que não deixe essa tradição morrer? O que você acha sobre isso, Josias? Acredito que sim, porque eu acho que isso aqui acaba que é o início, né? Como eu tinha dito, né? Como eu nunca tive contato em escola, uma boa parte dos livros a gente vai distribuir, né? Nas escolas e tal. Então, uma coisa legal que foi que a gente fez até de contrapartida, a gente foi numa escola e deu essa formação para os professores, né? A coisa da formação legal. continuada, porque muita gente não sabe como que vai trabalhar, né? Então, a gente pode fazer isso, né? E dar essas oficinas de como funciona, explicar o enredo do boi, como se toca as canções, né? Como é que as pessoas podem fazer para ter o livro, então? As pessoas podem entrar em contato com a Jardineira Produções. A gente tem o site jardineiraproduções.com.br, tem também no Instagram e no Face. E achar a gente também nas redes sociais, né? Tem o nosso nome ali registrado, Cristiane Miller, Josias Pimentel, Natália Pereira, todos nós estaremos com o livro à disposição. Muito legal. O livro é fruto também da Lei de Incentivo à Cultura, né, É importante Natália? falar que ele só tem essa possibilidade também de distribuir gratuitamente para os colégios e tal, porque a gente teve o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura Municipal, né, que é um patrocínio da Prefeitura, Fundação Cultural, com a renúncia fiscal da empresa Safril. A Tudo gente aqui de agradece, Itajaí, né? a gente agradece também a Traços e Capturas, a editora que entrou em parceria com a gente agora no final do processo. Gente, parabéns, sensacional. Eu vou pedir para depois a Laura pôr um sobe de música da Natália. O que você Eba! sugere, Natália, a gente tocar aí nesse finzinho para ilustrar o Boi de Mamão aí? Eu sugiro a Vem Ver Nosso Boi Brincar. Claro. Perfeito. Gente, muito obrigada, então. Muito bacana o trabalho. Livro Cantigas do Boi de Mamão Catarinense, versões e partituras. Obrigada, Cris, Josias, Natália. Obrigada a vocês. Até Muito a obrigada. próxima. Olha só, foi um programa muito esclarecedor, né? Para quem geralmente não conhece o Boi de Mamão, a gente sanou nossas dúvidas aqui. E, gente, nós gostamos de lembrar que você pode acompanhar o programa através das redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @VivaVozUnivale. Muito obrigado. Vem ver, vem cá, vem ver nosso boi brincar. Vem